Oi, Olá, Érica. boa noite. Você está me vendo? Deixa eu ver. Tô vendo, vira a câmera. Eu vou virar essa câmera aqui. Agora só falta o André. Como é que vira essa câmera aqui? Ah, Aí, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma IMED Live. Vamos começar a noite aqui. Vamos só ajustar. Tá dando um pouquinho de eco aí, Mauro. Olha aí o que pode ser. Hoje nós vamos ter a participação do André Nunes, da Márcia e do Mauro. Vamos só fazer a conexão de todo mundo aqui. como é que tira o volume para o volume? Ah, já vi. Aqui, ó. Deixa eu procurar a Márcia de novo. Hoje vai ser uma live especial, uma live da inovação. Eu estou muito feliz pelo convite da IMED de fazer parte aí do time de inovação. Boa noite, Márcia. Olha aí, o Isla já está entrando, o Diogo já está entrando. Bem-vindo, pessoal. Agora só falta o André aqui para a gente completar o nosso time. Fala para eu poder fazer as apresentações iniciais. Convidei aqui de novo. Olha só, a Selma... Ah, agora sim. Oi, André, só falta você... Aí! Difícil achar o lado certo da câmera. Foi... Hoje nós vamos... Deu tudo certo, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos, né? Essa é mais uma IMED Lives, e eu estou muito feliz de participar. Então, hoje com a gente está o Dr. André Nunes, nosso diretor do setor de inovação da IMED Group, o Mauro Carrusca, que é CEO e fundador da Care Innovation, e a Márcia, que é gestora de projetos da Care. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre inovação e tudo um pouquinho que permeia esse assunto aí, né? Nós estamos no meio de pessoas muito entendidas do assunto, que trabalham com isso há muito tempo, e eu acho que vão conseguir contribuir bastante com a gente. Eu vou começar fazendo uma introdução, na verdade, uma provocação, e a intenção é que a gente faça um bate-papo, assim, sobre o tema e sobre a carta de princípios da IMED que a gente está lançando, tá? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente falar um pouco desse tema de hoje, que é princípios de inovação. Como é inovar na saúde, né? Esse é o nosso tema de hoje. E aí eu pergunto para o Mauro, ô Mauro, né? Se fala tanto em inovação, será que ela é comum em todas as empresas? É comum no meio médico, nas empresas de saúde? Como é isso? Ó, seu microfone está desligado. Oi, Curi, ei, Manu, bem-vindos. Liguei. Isso. Coisa mais comum. Ó, o Márcio, Seu microfone está ligado. Liga aí. Agora deu. Boa noite, doutora Érica. Boa noite, doutor André. Boa noite, Márcia. É um prazer enorme aqui participar com vocês. Um tema que é instigante, né? Falar em pensar diferente é falar em inovação. E a pergunta da Érica, da provocação da Érica é bem legal, porque hoje é uma condição sine qua non, né? Independente do segmento, independente do porte da empresa, ou ela inova, ou ela pensa diferente nos seus produtos, como entender melhor as dores do segmento, do cliente que ela atende, né? Como ela pensa melhor nas suas propostas de valor, nos seus modelos de negócio, ou realmente ela é atropelada por uma outra empresa ou até morre na praia. Então, é necessário hoje pensar diferente. E esse pensar diferente não significa, eu acho que nós vamos ter espaço para falar isso, simplesmente sair comprando tecnologia, não é por aí. É pensar o que é inovar, por que eu vou inovar, como eu vou inovar.
né? Vou deixar a palavra aí, se o André quiser complementar, Márcia. Eu vou, em vez de completar, eu vou tacar um pouco mais de gasolina nesse fogo. Quando a gente olha para o mercado, a gente... Mauro, desliga um pouquinho o seu microfone. Eu acho que ele está dando microfonia. Aí... Deu? Melhorou. Quando a gente olha para o mercado, a gente encontra vários cases de inovação, de disrupção e de grandes empresas que sofreram muito, algumas delas até quebraram por causa da inovação e da coragem das pequenas empresas. Então, as fintechs, por exemplo, elas estão dando um trabalho danado para os grandes bancos, né? Isso no mundo inteiro. Tanto que alguns grandes bancos compraram algumas dessas fintechs para trazer para eles essa tecnologia, essa inovação para andar. Quando a gente olha para logística, a gente percebe que tem um monte de oportunidade de logística. Inclusive, um caso curiosíssimo, que é o da Amazon, né? Ela começou só digital, depois ela veio para o mundo material, depois ela voltou a ser digital, né? Fica brincando de vai e vem e tal. Mas no segmento saúde, eu queria saber se vocês conhecem alguém que fez alguma inovação disruptiva e se quem fez essa inovação disruptiva está vivo para contar essa história. Porque a impressão que eu tenho é que nesse segmento as coisas ainda não chegaram nesse ponto. Então, eu queria saber se vocês conhecem um caso de disrupção na saúde. Se não conhecem, por que saúde não? Por que outros setores de negócios vêm evoluindo para isso e a saúde ainda quer andar de carroça? Bom, eu queria fazer um comentário, porque, primeiro, boa noite para todo mundo, obrigada pela oportunidade da gente estar aqui, conversando sobre um assunto tão gostoso, né, e tão instigante, assim, para todos nós. Quando você coloca essa questão relacionada à saúde, doutor André, é importante a gente ver que, assim, os setores mais regulados e os setores que são mais complexos, né? E isso envolve, por exemplo, algumas áreas das indústrias, né? Do setor industrial, a educação também, e a saúde, né? São áreas que são muito complexas, que são muito reguladas, tem uma série de compliances e uma série de responsabilidades, não somente com o cliente em si, mas principalmente com o cliente do cliente. E essas áreas são mais difíceis de implementar inovações, mas não significa que elas não existam. Então, a gente vê, assim, há muito tempo a CVS fez aquela abordagem de inovação, né, pensando em transformar os pontos de venda também em um pool de serviços, né, que envolvia desde consultas médicas, atendimento psicológicos, atendimentos para a terceira idade, e para poder fazer uma melhor utilização do seu ponto de venda. Porque, na verdade, hoje os pontos de venda têm um valor muito grande, sempre tiveram, mas agora mais do que nunca, né? Todo mundo busca novos canais. Então, assim, só para lembrar que existem possibilidades, sim, a gente vê na área de inteligência artificial grandes movimentos, né, no sentido de criar possibilidades de atendimento, possibilidades de entendimento, de leitura de exames, e uma série de outras ferramentas e automações para poder agilizar o atendimento e agregar mais inteligência. Se você quiser complementar, Mauro. Deixa eu só falar uma coisa. Em outros segmentos, como o André falou, é visível você ver alguma disrupção. Na mobilidade, a gente viu isso alguns anos atrás, quando o Uber, né, que virou uberização, quem fez parecido, ligou 2 pontos, e que não estava previsto isso por nenhuma regulação, né? Os próprios governos ficaram perdidos. Como é que eu faço agora para taxar e ganhar dinheiro em cima disso? Eles vão ter com as calças na mão, né?
A maioria dos segmentos, eles vem usando as tecnologias para fazer incrementos nos produtos, nos serviços e nos modelos de negócio que eles fornecem. Então, inovação disruptiva não é uma coisa simples, né? No próprio segmento da saúde, o que a gente viu e vem observando que são muitas empresas usando as tecnologias disponíveis para fazer incremento nos produtos, melhorar a qualidade de serviço, dos tempos de atendimento, onde eles estão atuando, e usando tecnologias de ponta. Agora, eu vejo uma grande força na saúde a hora que a gente conseguir entender melhor o segmento usando o conhecimento de cada um, porque não dá mais para saber tudo de uma pessoa só. Então, quando você consegue integrar essas mentes, aí sim nós podemos ter modelos de negócio que realmente revolucionam. Se você parar e pensar, a própria IMED, o modelo de negócio que ela vem há alguns anos, que exponencializou de um tempo para cá, é um negócio muito inovador, porque era muito comum em outros segmentos. Como é um setor regulado, aí ficava se pensando, né, como agora eu vou terceirizar áreas, setores da medicina. E a IMED, ela ousou em fazer isso. Né? Essa proposta de valor é um negócio muito interessante. Né? E isso dá agilidade para que outros setores, o hospital, então ele foca em alguns pontos e deixa outros que empresas como a IMED se propõem a fazer de uma forma mais ágil, mais eficaz e mais veloz. E aí a IMED, ela consegue usar tecnologias e usar pequenas inovações e inovações incrementais para agilizar os processos. Eu não sei se... Aí agora, a gente na IMED fez uma carta de princípios de inovação, né? Eu queria conversar um pouco sobre isso, né? Isso ajuda a mudar o mindset da empresa. Por que a gente precisa ter princípios, né? Em que eles vão nos ajudar? Eles vão ser aplicados só internamente ou também para Open Innovation? O que a gente quer dizer para o mundo aí na hora que a gente faz uma carta de princípio? Essa eu gostei. É uma pergunta interessante que essa vivência, a gente aqui na KEF fizemos agora 29 anos, e se você bater na porta aí das empresas e perguntar aos gestores, ao C-Level, quais são os princípios que a empresa pretende assim, né, ter e escrever que vão guiá-los nos próximos anos. Com certeza a maioria não vai saber responder essa pergunta. E é muito legal a ousadia da IMED, né, em querer determinar isso. O que eu acredito? Por que eu quero inovar? Aonde eu quero inovar? Como eu quero inovar? E entender que certas inovações, como essas inovações vão impactar o meu negócio, como essas inovações vão impactar o negócio do meu cliente, a proposta de valor do meu negócio, como essas inovações podem impactar a comunidade, podem impactar uma sociedade, podem impactar o meio ambiente, tanto no sentido positivo ou negativo. E quando você para pensar isso, você está fazendo uma coisa fundamental na inovação, que é pensar futuro. E pensar futuro é saber o que eu vou fazer para melhorar a minha entrega, como vai ser o impacto disso. Esses princípios são fundamentais, porque aí a gente consegue fazer com que as ideias que nós vamos ter para desenvolver, para melhorar nossos processos internos, tanto internamente como buscando dentro de um ecossistema, fazendo práticas com inovação aberta, mas que essas ideias e esses produtos, eles respeitam os princípios que a empresa declarou, que ela acredita ser de bem, não só para ela, mas para o cliente dela e para a sociedade. Né? Não sei se a Márcia quer completar. Antes, ela pode completar, eu só quero ajuntar uma pergunta para ela emendar na resposta. Porque a Carta de Princípios, ela faz parte de um grande movimento, que é o movimento de criação de uma cultura, onde você tenta desenvolver a cultura dentro da empresa. E um dos pilares dessa cultura é compartilhar, é você dividir conhecimento
inclusive via tecnologia. Colaborar, dividir. E o profissional de saúde, de maneira geral, ele não é educado a dividir conhecimento, né? Pelo contrário, ele tem uma quantidade de informação muito grande que ele aprende na academia, ele desenvolve habilidades para aplicar aquele conhecimento, mas o que acontece? Eu tenho a impressão, e queria ouvir a opinião de vocês, que por causa desse individualismo, o tempo de experiência para um profissional de saúde chegar na plenitude profissional poderia ser diminuído em muito se ele ensinasse as outras pessoas de alguma outra forma. Então, eu queria que você juntasse isso tudo, juntasse cultura com princípios, com compartilhamento e com chegar mais rápido onde a gente quer. Bom, um bom desafio, né? Ô, Márcia, e aí então eu vou juntar, vai ser 3 em 1. E aí, tendo uma carta, como que usa no dia a dia? Claro. Tudo isso, olha. Bom, o ponto fundamental, eu acho que da carta é que a gente pensar o seguinte, né? A empresa já tem crenças, já tem um sistema de crenças estabelecidos. E dentro do sistema de crenças, a inovação é um dos pilares. E aí o que a gente faz, né, ao fazer esse trabalho com diversas pessoas, né, que vivenciam na prática a marca IMED, o jeito IMED de trabalhar, é buscar formas de entender qual que é o significado da inovação para o IMED Group. Essa é uma pergunta que tem muitas respostas, e a gente fez um alinhamento ao longo de meses, e juntando, né, os cérebros da empresa para chegarmos a um denominador comum. Então, assim, é muito importante ter em mente a importância de um alinhamento sobre o que é inovação e o que queremos com a inovação. Então, quando a gente olha, né, para uma empresa que precisa usar isso no dia a dia, usar no dia a dia significa saber que todas as ideias são bem-vindas, mas algumas ideias são mais bem-vindas que outras. Algumas ideias precisam ser priorizadas. Então, a gente precisa encontrar caminhos, né, a partir desses princípios que vão falar de ética, de sustentabilidade, mas também de resultados, de compromisso, da centralidade no cliente. Então, são pontos que são essenciais e que mostram, inclusive, o que é inegociável para a empresa. Então, se a empresa quer inovar, ela precisa respeitar o cliente, respeitar o paciente. E isso se torna uma base, inclusive, para a governança de inovação. Então, quando se fala em governança, a gente precisa de critérios, a gente precisa de formatos, precisa de normatizações que são básicas, mas que são fundamentais de todo mundo conhecer e todo mundo compartilhar. E aí, já entrando, né, na pergunta do Dr. André, a forma como a gente faz para as pessoas compartilharem cada vez mais é a gente dar informação primeiro. As pessoas precisam entender que a informação é trivial, ela está disponível aí, everywhere. E que a gente precisa, sim, traduzir, incluir pessoas, chamar as pessoas, convidar as pessoas, não somente para irem à festa, mas para dançarem na festa. E aí uma coisa que foi muito legal da carta é que quando a gente foi pensar nos princípios, a gente montou times para discutir o que a gente achava importante, o que era importante para a empresa, que a gente vai usar na empresa e que a gente vai usar com os parceiros externos que a gente vai virá a ter no futuro, né? Então, foi uma carta escrita a muitas mãos, né? Com uma diversidade muito grande, com os médicos, o pessoal da sede, né? Então, foi um trabalho muito legal de se fazer. Então, aproveitando... Essa carta não tinha que vir de cima para baixo, Carrusca? É uma carta de princípios, eu não tinha que pegar missão, visão, valores e desdobrar e mandar para frente. Então, deixa eu dar um passo atrás para te responder isso. O que aconteceu com a inovação dos últimos anos? Eu acho que primeiro a gente tem que entender
o que aconteceu na mudança do século XX para o século XXI? Né? Eu que sou oriundo da tecnologia, sou engenheiro eletrônico e venho acompanhando essa evolução há muitos anos, falo que vocês são muitos, mesmo os cabelos brancos aqui, né? E venho participando ativamente. O grande equívoco que aconteceu no início do século XXI foi muitas organizações, instituições, acreditarem que a tecnologia era o fim. Era acreditar que tinha que investir em novas tecnologias para que a empresa alavancasse melhor, desse mais resultados. Esse foi o grande equívoco. Mas o que aconteceu na mudança desse século, olha, pra vocês terem uma ideia, o iPhone foi em 2007, né? Então foi logo no início do século XXI. É entender o que a tecnologia fez com as pessoas. O que ela provocou nas pessoas. A tecnologia provocou uma disrupção na sociedade. E o que é interessante quando a gente começa a analisar isso, que a gente conseguiu, a tecnologia colocou na mão das pessoas, da pessoa mais simples, de um enfermeiro do hospital, de uma pessoa que faz a limpeza de um consultório, ou está lá na portaria do hospital, não desvalorizando de forma nenhuma a posição que eles ocupam, hierarquicamente, mas essas pessoas passarem a ficar empoderadas pela informação. Então, quando a gente percebe isso, a gente fala na saúde, isso pode extrapolar para qualquer segmento, dá na mesma. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender que se aquele modelo de gerir do manda quem pode, obedece quem tem juízo, é o que a gente estudava lá atrás, ia ruir mais cedo ou mais tarde. Porque as pessoas agora, de posse da informação, a gente tinha certeza que muitas dessas pessoas poderiam transformar a informação em conhecimento. Aí fica a pergunta, por que não agregar essas novas mentes que podem agora transformar a informação em conhecimento e nos ajudar a fazer a gestão do negócio? Né? Como fazer isso de forma colaborativa? Como eu posso, em vez de ter 10 pessoas, 100 pessoas, 100 mil pessoas na empresa, eu ter 10 cérebros, 100 cérebros ou 100 mil cérebros trabalhando na mesma direção? Olha que meu negócio vira um rolo compressor. A cultura de inovação, ela se forma quando a gente consegue reestruturar esse alicerce e pensar, poxa, como que eu posso trabalhar de forma colaborativa, fazendo com que esses cérebros me ajudem? O André colocou muito claramente isso daí, que o médico, né, tem essa coisa de ser o dono da verdade, mas ele tem que mudar esse mindset. É isso que a gente veio trabalhando, a gente conseguiu isso com muito êxito nesse grupo que a gente reuniu para discutir os princípios de inovação. Então, quando a gente junta isso, né, nós temos os cérebros trabalhando na mesma direção. A partir daí, a gente consegue fazer grupos de trabalho para, sim, aí determinar se é uma tecnologia que vai resolver uma dor, se é uma mudança no processo, se é a contratação de alguma pessoa nova, ou se é uma dispensa de alguém, por que não? Ou se é a mudança de um layout, etc, etc. Mas é feito em grupos. E a carta, esses princípios de inovação, aí que a Érica colocou essa pimentinha aí, que foi muito bacana, que quando a gente percorre empresas mundiais, empresas inovadoras, empresas globais, a gente verifica que uma ou outra, não enche uma mão, declararam alguns princípios. E a gente vê claramente que foi de cima para baixo, mas é uma coisa que a Kerr não acredita. Então, essa foi a proposição. Por que não nós elaborarmos os princípios de baixo para cima? Né? Se a gente junta um grupo, uma massa pensante, né? E como a gente fez, que eram mais de 30 pessoas, focando determinados temas, né? E a partir dali elaborar seus princípios. Depois que esses princípios, feitos por essa base, estavam escritos, a gente entregaria para o grupo gestor validar, alterar, sugerir. E, para nossa grande surpresa, foi muito bem aceito os princípios lá declarados, alterações quase inexistentes que a gente percebeu. Então, estava muito em linha. E olha como é que os cérebros e a comunicação funcionou. Essas pessoas já sabiam como a empresa pensa de modo geral. E elas colaboraram com isso. É o sucesso do que a gente conseguiu
fazer com esse grupo, que foi simplesmente sensacional. Respondeu, Érica? Respondeu. Ô, Márcia, respondeu super. Ô, Márcia, então a gente percebeu, né, essa importância de fazer uma inovação colaborativa, que é uma metodologia usada pela CARE. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que uma colaboração pode ajudar as empresas a ser bem-sucedidas, né? Como que ela ajuda a alinhar, a amarrar as pessoas para a gente chegar num futuro melhor, vamos dizer assim. Bom, eu acho que a gente tem inúmeros exemplos, né? Um que está me ocorrendo agora é a Disney. A Disney sempre, assim, historicamente, tem aquelas filas gigantescas lá nos brinquedos, né? As pessoas vão para conhecer os parques e a maior parte do tempo elas perdem nas filas. E aí os funcionários, né, assim, vendo aquele desespero das crianças, das famílias e tal, eles perceberam que a espera não era tão importante quanto a falta de informação. E aí eles resolveram, né, sugerir que se criasse uma comunicação, um cartaz qualquer, para poder informar quanto tempo que restava, né, quanto tempo que eles iriam brincar, iriam subir naquele brinquedo. Então, aí depois foram feitas várias pesquisas e foi entendido a importância de uma simples ação de comunicação, né, de informação às pessoas que estavam ali. E isso é fruto das pessoas que estão vivenciando, que estão cara a cara com o cliente, que estão na ponta. Uma startup, né, um parceiro de negócio, talvez nunca chegasse a essa conclusão, porque eles não vivem esse incômodo no dia a dia. E são as pessoas que trabalham, são as pessoas que estão na linha de frente, as pessoas que mais entendem o valor de determinadas coisas que muitas vezes são pequenas, são minúsculas, mas que fazem uma diferença gritante. Então, a colaboração, ela vem disso, né? A importância de você escutar as pessoas, de você incluí-las, de você valorizar essas ideias, melhorar essas ideias junto com as pessoas. E é por isso, inclusive, que a gente está trabalhando agora um desafio de ideias, que é super importante para poder dar voz às pessoas, às ideias das pessoas e valorizá-las. Márcia, e depois Mauro, desenvolver cultura de inovação não é um processo rápido, nem é um processo passivo, né? Ele consome energia, ele consome trabalho. Mesmo empresas que têm uma cultura muito forte, e eu diria que a nossa cultura é uma cultura bastante forte, entretanto ela é voltada para a operação, que é exatamente o que a gente faz, né? E aprendeu a fazer. Então, às vezes, a gente ouve falar que tem alguns shortcuts, que a gente pode pegar alguns atalhos e a gente pode emprestar ideias dos outros. Então, como é esse processo de emprestar ideias dos outros, convidar pessoas de fora para dar ideias, eventualmente fazer parcerias de desenvolvimento com pessoas, inclusive de áreas que não são exatamente a nossa área de atuação? Como é que isso tudo funciona? Funciona mesmo? E antes, o que vem primeiro? Vem primeiro a cultura dentro da empresa? Vamos alugar a ideia dos outros primeiro? Vamos fazer tudo ao mesmo tempo? Quer dizer, tem alguma ordem? Como é que essas coisas se encaixam? Ou não? É uma coisa interessante, doutor André, porque se você me perguntasse, dá para fazer inovação numa empresa sem criar cultura? Eu te digo que sim, claro que dá. Dá para fazer inovação aberta, dá para contratar uma startup, incorporar uma startup. Então, assim, é plenamente possível, mas é um crime a gente desperdiçar tanto talento, tanto conhecimento, tanta sabedoria das pessoas que estão ali vivenciando, né, o dia a dia da empresa. E por isso que é importante criar a cultura, porque a cultura faz as pessoas olharem o negócio com um novo olhar. E ela também cria uma massa crítica, forma uma massa crítica que é fundamental, porque a inovação não é só a ideia.
Inovação é a execução, é a implementação e a visão focada em resultados. Ninguém faz inovação por fazer, porque é bonitinho, porque está na moda. Faz inovação porque é necessário, porque o cliente pressiona, porque o concorrente pressiona. Então, assim, a cultura, no meu ponto de vista, ela é fundamental para mudar o mindset, para criar um ambiente, uma atmosfera favorável à inovação. E isso faz com que as pessoas, indo trabalhar, no meio de uma reunião, no meio de uma ligação, elas tenham uma ideia e essa ideia pode ser a chave para resolver um problema importante. Eu acredito nisso, que as principais respostas para o nosso dia a dia estão na nossa base, né? Com os médicos e com o pessoal da sede que estão na operação, né? Então, são vozes que precisam ser ouvidas, todo mundo precisa participar, né? Deixa eu colocar uma coisa agora, como a gente tem um tempo bem extenso para falar, eu vou começar agora, são 21, eu quero parar meia-noite. Ai. Para responder essa provocação do André aí e continuar, a gente vai ter que contar um pouquinho de história. Mas é muito legal isso, porque como que você, num mundo desse, em que as pessoas se sentem empoderadas e querendo ajudar, e gostariam de estar engajadas, e a empresa não promove isso, aí eu estou pensando um lado ruim, que as coisas não acontecem nas empresas e eles arrependem. Aí você chega, um monte de pessoas que vem de cima para baixo, a organização contrata alguém que diz que vai trazer inovação para a empresa, ela apresenta as dores, né? Essa empresa de consultoria, por exemplo, propõe uma solução que ele acha verdadeira, a direção da empresa acha bacana, legal, então a partir de que dia que nós vamos enfiar a goela abaixo? Esquece. Isso é modelo século XX. E a geração da cultura é diferente. A Érica fala uma coisa extremamente apropriada. Normalmente, às vezes, o topo da pirâmide sabe muito bem dos problemas. E a solução, a base toda sabe como é que faz. Mas ninguém pergunta para eles como é que faz. Ninguém quer saber. Quem está lá na ponta com o paciente, de repente, é um enfermeiro que, a hora que o médico acabou de sair, que sabe de algumas dores, mas chega o enfermeiro, pelo paciente entender que, de repente, é um nível hierárquico até mais baixo, confidencia alguma coisa. Como que traz essa informação para dentro do negócio? Para que isso se transforme numa melhoria do meu produto, do meu modelo de negócio, do meu atendimento. Só quando a gente incluir as pessoas. A Márcia comentou que tem que levar as pessoas para a festa, né? E convidar para dançar, mas nós temos que incluir as pessoas. Não podemos barrar as pessoas por cor, nem por gênero, nem por nada. Isso é um dos pontos do princípio, onde a gente preocupa até com as entregas do ISD. Por isso que a governança é muito clara. E tudo isso daí forma-se a cultura. E é interessante, até um caso que eu conheço de uma consultoria de um tempo atrás aí, o presidente de uma grande empresa, ele me chamou para conversar e eu achei extremamente bacana a comparação que ele fez. Ele pegou um flip chart e desenhou que, segundo ele, era um grande transatlântico. E depois ele desenhou pequenos barquinhos em volta desse transatlântico. E depois falou o seguinte: esse aqui sou eu, apontando para o transatlântico. Para eu virar, é muito difícil. Para eu mudar a direção, é muito difícil. E esses barquinhos vão me furar. Me ajude, e na época o que ele queria da queda era isso, me ajuda a achar os barquinhos. Hoje, a IMED pode pensar até um pouco complementando isso. Me ajude a achar esses barquinhos que estejam em linha com os princípios de inovação do meu. Porque se ele também não estiver em linha, eu não quero. Porque vai ferir alguma coisa que eu acredito. Então, nós temos uma coisa, como a gente brinca muito aí, um plus a mais, né? Que é procurar, isso é uma inovação aberta, desses barquinhos que possam nos impulsionar. Então, nós podemos gerar inovação de dentro da empresa, é um ponto, através da união de cérebros, através do lançamento de um desafio, como nós estamos fazendo hoje, está em curso uma ideia, né? Um ponto, um desafio que todos podem participar, isso é inclusão, isso é engajamento das pessoas.
Nós podemos gerar, fazer uma inovação aberta com uma universidade, por que não? Só com acadêmicos, com os alunos, e também nós vamos fazer dentro de um ecossistema, que pode ser um ecossistema pequeno, regional, como pode ser nacional, como pode ser internacional. Isso não tem limites mais. Não há limites para isso. Mas o mais interessante é que, para fazer isso tudo, nós temos um guia. E o nosso guia é, primeiro, a nossa cultura. O que é importante para nós? Né? A nossa carta, que é dos princípios. Como que a gente quer que isso aconteça? Não é simplesmente ideia por ideia que vai me satisfazer. Eu quero alguma coisa que esteja em linha, além das nossas visões, da missão, né? De tudo aquilo que normalmente uma empresa declara lá no site dela. Mas os princípios de inovação, ele é mais do que aquilo. Quer dizer, aquilo está declarado, a visão, onde eu quero chegar, aonde eu pretendo chegar em um espaço de tempo. Né? A missão, por que eu existo? A missão tem que responder, por que eu existo? E os princípios têm que responder a uma outra pergunta. Por que eu vou inovar? Como eu vou inovar? Né? E um ponto importante para colocar uma pimentinha, agora para o doutor André aí, que ele está muito claro disso, que as empresas às vezes pensam muito em inovar, mas inovar também implica investimento. Porque senão eu não consigo sair do lugar. Porque, às vezes, demanda eu investir numa ideia, eu investir no desenvolvimento daquela ideia, tirar a ideia do papel. A gente costuma falar que cemitério está cheio de boas ideias que não foram implementadas. E para fechar essa intervenção minha, quando a gente chega perto de um C-level e fala em inovação, antes dele falar qualquer coisa, aparece um cifrão em cada um. Então, esse assunto, nós vamos ter assunto para... minha estratégia é boa, nós vamos fazer uma live curta para fazer mais uma depois, né? Porque o assunto é assunto para mais de metro, que nem diz lá em Minas, né? Então, eu queria, André, que você finalizasse a nossa live de hoje, né? Falando um pouco do que a gente espera como empresa, né? Dos próximos passos do caminho aí para 2023 dentro da inovação. Para a gente poder encerrar aqui a noite de hoje. E aí, de antemão, eu já agradeço a Márcia, o Mauro, né? E agradeço o convite de estar aqui, porque a Care tem sido uma parceira que veio para nos ajudar, né, a André, a construir aí todo um processo. E que, apesar das nossas dificuldades do processo, colheremos os nossos frutos, né? Muito bem. É muito complicado você dizer o que eu espero da inovação no ano de 2023, ou 2024, ou 2025, né? A visão de longo prazo, ela é comum a todos nós. Todos nós sabemos o que nós queremos da inovação dentro da empresa, num futuro que eu não sei dizer para você de que janela de tempo a gente está falando. Mas a gente quer que a inovação ajude a gente a atravessar essa fase. Que fase? Uma fase que as regras do jogo mudaram, mas o jeito de jogar não mudou. Então é impressionante pelo que a gente passou nesses 2 últimos anos, especialmente na entrega da assistência. A prova de que, assim, todo mundo desconfiava que a assistência do jeito que ela vinha, ela ia chegar num ponto de não conseguir mais ser entregue porque ela não é viável do ponto de vista financeiro. E esse processo de pandemia, de atendimento em massa, ele tornou isso mais evidente. Ele mostrou que mesmo grandes potências tomaram decisões equivocadas. Ele mostrou a grande diferença, por exemplo, da Inglaterra para os Estados Unidos. Então, o jeito que a Inglaterra, que supostamente tinha o melhor sistema básico de saúde do mundo, se comportou. E o jeito que os Estados Unidos, que tinha dinheiro para chuchu para fazer medicina terciária, em larga escala se comportou na mesma pandemia, não estava certo nenhum nem outro. Ou seja, investir só em saúde primária deixa descoberto o lado complexo. Então,
olha o que aconteceu na Itália, olha o que aconteceu na Inglaterra, olha o que aconteceu em países que têm uma medicina primária, eventualmente secundária, bem estruturada, mas não investiu em terciária. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos, onde tem medicina terciária, mas não é todo mundo que pode pagar, e mesmo lá que tem recursos supostamente à vontade, ele sofreu com isso. Então, lições aprendidas, né? Talvez precisamos equilibrar um pouco mais. E a grande desafio é o seguinte, equidade. Como oferecer aquilo que as pessoas precisam na hora que elas precisam. Nem mais, nem menos. E é aí que vai estar, na minha opinião, Carrusca, a grande oportunidade de ruptura. Não é uma maquininha mágica que vai ser o tricorder do Dr. McCoy, vai fazer diagnóstico e tratar, vai demorar para isso aparecer. Não é telemedicina, não é exames feitos... Tudo bem, essa tecnologia vai agilizar e baratear alguns tipos de tratamento, mas ainda não vai ser o suficiente. Então, qual vai ser o segredo? O segredo vai ser como a gente vai escolher as pessoas que vão receber determinado tipo de tratamento. Então, é por aí. Quer dizer, eu também não sei como, mas é por aí. A gente vai ter que entregar aquilo que você precisa naquela hora. E experiências recentes de familiares próximos, sua mãe, meu pai, que a gente trocou essa conversa já há um tempo atrás, mostrou para a gente isso, que o sistema está descalibrado. E que a gente tem oportunidade, desde educação, né, você ensina as pessoas a se comportarem diante daquela doença e daquela situação, até alta tecnologia e, sei lá, buscar as pessoas de drone em casa ou levar de drone para casa, alguma coisa assim para não ficar esperando a ambulância e passar pelo aperreio que você passou. Então, se eu pudesse fazer um pedido para o gênio da lâmpada, eu queria isso, eu queria triar as pessoas de um jeito muito preciso para eu poder entregar para ele exatamente o que ele precisa na hora que ele precisa e ninguém ficar sem. Não é um desafio fácil, né? Então, a gente deve ter outras lives da inovação, né? Nós vamos passar a divulgar os princípios da inovação que a gente montou, que a gente planejou, divulgar isso para todos. E, além disso, está no ar o desafio de ideias. A gente tem uma fragilidade que é como mostrar para os nossos clientes o nosso trabalho, e o desafio é esse, como a gente, né, uma ideia que alguém tenha da base para melhorar isso. Isso vale prêmio, né? Quem participar vai ganhar um brinde e as melhores ideias serão premiadas. Então, estimulem os seus médicos, os seus diaristas, puxem a fila para que a gente tenha boas ideias e que a gente consiga melhorar cada dia mais a assistência que a gente presta. Eu agradeço mais uma vez, Mauro, Márcia e André, e deixo com vocês o beijo final aí. Tchau, pessoal. Obrigado. Boa noite. Tchau, boa noite. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada, viu, pela participação. Está falhando a comunicação. Estão me ouvindo? Obrigada pela participação, pessoal. Tchau.